Agora entramos em Aquário, né? Em Aquário 21 de janeiro a 19 de fevereiro. O planeta regente é Urano, mas na astrologia moderna é Urano, na astrologia antiga é Saturno. Então é muito comum encontrar alguns aquarianos com algumas características de Capricórnio, apesar de Aquário ser do signo de ar, né? É uma certa teimosia que o aquariano tem. Ele é um signo fixo, portanto, assim como o Touro, que é de terra, fixo, como o Leão, que é de terra, fogo, como Escorpião, que é de terra, água, Aquário é de terra, fixo, todos eles são mais pé no chão, teimosos, até autoritários em alguns momentos. Então, aparentemente, pode ser que o aquariano siga eu tô de boas, né? Não é bem assim que funciona. Muitas vezes um aquariano, ele pode ser como o próprio aquário, é muito limitado na sua concepção, na sua análise. Tá? É muito interessante isso, porque muitas vezes a gente analisa assim, puxa, o aquariano é aquele zen, aquela pessoa zen. Nem tanto, né? Nem tanto. Ele mas também não é tanto assim. Ele vive no mundo dele. Ele está no mundo dele, ele está no aquário dele. Então ele muitas vezes parece que o que está de fora do meu aquário não me interessa. Eu estou de boas aqui, né? Ele é um signo fixo e a parte do corpo dele mais sensível são os tornozelos. Até problemas com questão circulatória, coisas assim. E até ver que interessante, porque dizem que os tornozelos é o nosso segundo coração. E o signo oposto e complementar a Aquário é Leão, e Leão tem a regência ali do coração, né, a parte do corpo. É interessante, o coração do aquário são os tornozelos, o coração do leão é o próprio coração. O aquariano, para atingir o equilíbrio, ele deve desenvolver as qualidades do signo oposto, que é leão. É preciso aprender a usar sua liberdade com a disciplina, que ele não tem muito, né, e substituir a insegurança pela autoestima e ser capaz de exercer a sua vontade própria. Muitas vezes o aquário ele vive no coletivo, né? O aquário é aquele tipo de pessoa que os outros são meus amigos, eu não sou amigo de ninguém, eu sou amigo de todo mundo, né? E o leão, ele é amigo, ele tem os amigos, mas é aquele grupo pequeno de amigos. O aquário é o grupo grande de amigos, né? Então, se a gente vai pegar algumas personalidades de aquário, vamos colocar o Neymar, que é aquariano, que sempre tem uma turma muito grande, os parças, como dizem, né? Então ele tá sempre com uma turma grande de amigos. É o típico aquariano. Ele vive, né, ligado àqueles amigos dele, né? Sempre caindo nos jogos, né? Dizem que ele é o cai-cai, que ele cai muito, porque tem aí, é o tornozelo, e como todo mundo vai lá e vai bater no Neymar, ele vai cair. É o tornozelo dele que é sempre atingido. Mas enfim, os aquarianos, assim como o Romário, o jogador de futebol, que também sempre vivia rodeado de amigos, amigas, né? Enfim, eles são muito cativantes, os aquarianos. Mas eles estão sempre na liberdade deles, né? Aquela liberdade do aquariano. Eles gostam muito de viver aquela vida, vamos dizer, não vamos dizer uma vida louca, mas no sentido daquela vida sem muito compromisso, né? Não que eles não vão ser vagabundos, não é nesse sentido, não quero trabalhar, não, mas eles querem fazer o seu horário, eles querem fazer a sua meta, a sua rota, né? Eles não querem ninguém em cima. Quanto mais se fica em cima, quanto mais se cobra de um aquariano os sentimentos, as atitudes, mais eles fogem, porque eles não toleram alguém que esteja cobrando eles. Enfim, eles vão descobrir uma força e um poder que eles têm dentro deles mesmos, através do oposto, que é Leão, que é um signo que mostra a sua autoestima muito grande. E muitas vezes o aquariano ele não tem uma autoestima. Ele vive muito para o coletivo, ele quer mudar muita coisa.
né? Ele quer mudar muita coisa. Ele é o revolucionário do zodíaco. Ele vai sempre contra as regras, ele vai sempre contra as leis, porque ele acha que as coisas devem ser diferentes, né? Eles não gostam muito daquele controle de alguém em cima determinando. Eu me lembro que em jogos por exemplo, da década de 90, jogos da Copa do Mundo, eu me lembro que havia uma crítica muito grande com relação ao Romário, o jogador. Ele é muito indisciplinado, o Romário não gosta de ficar treinando, o Romário... Mas quando tinha jogos, ele ia lá e fazia o gol. Porque o aquariano, ele tem muito isso, não me cobra. Não me cobra que eu vou fazer. Não me cobra que eu sei o que eu estou fazendo. Esse é o próprio aquariano. Quem tem a lua em aquário, ele transmite aquele acolhimento coletivo, né, de uma cidade ou de uma sociedade, de um bairro, sempre envolvido nessas questões parece assim um assistente social, eterno assistente social. Ele gosta de dar apoio para todo mundo. Mas ele tem um comportamento, e ali depois vamos ao comportamento de ascendente, mas o sentimento do aquariano parece assim que ele está sempre de fora, que ele não está dentro do relacionamento amoroso, que ele não está dentro do relacionamento familiar. Parece que ele não quer, eu não quero me incomodar, eu não quero saber, eu não quero me incomodar. Parece que ele está sempre fora. A aparência, porque na verdade ele está dentro. Só que ele preserva tanto e respeita tanto a opinião do outro e o livre-arbítrio do outro que ele não se mete. Então ele não quer se impor. Tu vais me obedecer de tal e tal maneira. Diferente, por exemplo, que uma pessoa que tem a lua em Capricórnio, ela é mais chatinha, ela fica mais em cima do outro, né? Com uma certa frieza, uma certa rigidez até mesmo, de exigência. O aquariano não gosta de exigir, nem do seu parceiro, né? Ele curte aquela pessoa tranquilamente, mas ele não vai ficar incomodando a pessoa, né? Ele é um tipo assim, vamos viver o amor tranquilo, né? Mas não vamos ficar pegando um no pé do outro, exigindo atitudes do outro. Na questão ascendente, Aquário também ele lida bem com grupos, mas na questão assim de liderança não se sairia muito bem, porque ele dá muita voz ao outro. Eu acho até que na questão humanitária, sim, trabalhos humanitários, tendo Aquário, trabalhos transcendentais. É um excelente astrólogo, um excelente até físico, uma pessoa que está sempre com um pensamento e analisando o que pode a mais e o que pode mudar da sociedade, o que pode fazer de diferente, né? É aquele que altera o meio, aquele que altera regras, né? Até porque eu não gosto dessas regras, eu vou ser de outra maneira. Então, as ideias do aquariano, ele é muito criativo, assim como o próprio leonino. Aquário também tem muita criatividade, mas se o leonino tem a criatividade, que é o oposto de Aquário, se a criatividade do leonino é uma criatividade mais ligada ao intimista, a questão, vamos assim dizer, da questão de artes, né? Por exemplo, aquariano ele vê o todo, né? As artes dele, o trabalho dele é sempre visando a humanidade, a coletividade, aquilo que ele pode dar para a sociedade, né? Ele é um grande transformador de novas ideias, né? E até, vamos dizer, transgressor, porque muitas vezes ele assusta por questões que transgridem, né, a sociedade vigente. Ele pode ser aquele que é vamos dizer, o eterno hippie, né? Aquele que olha, se é para experimentar uma droga eu vou, um baseado eu vou, se é para experimentar um sexo diferente eu vou. Quer dizer, ele é aquela pessoa destemida, o aquariano, que não tem medo do desconhecido. Ele se entrega e vive naquele mundo dele aquariano, né, onde ele próprio cria aquelas ideias
as ideias dele. Ele é um grande amigo, um grande amigo. Ele é uma pessoa que ele gosta de falar, ele preserva as amizades. Aparentemente, na questão do comportamento, e aqui entra muito também ascendente, ele gosta de lidar com as pessoas. Quando ele tem uma aparência que parece que ele não está ligando para o sentimento do outro, que ele é muito snob, ele é muito nariz para cima, ele se acha superior. Não, é que na verdade ele não se pega nessas coisinhas. O aquariano não gosta de se pegar em probleminhas, entende? Pequenas coisas, minúcias, não. O negócio dele são outras coisas, coisas mais além, transcendentais, né? Coisas que o ser humano comum não tem capacidade de analisar, o aquariano ele tem. Né? É um signo bastante desapegado a coisas que não lhe interessam e que pode interessar ao outro, e por isso ele é mal julgado, né? Acham que ele é uma pessoa que não liga, que não tem sentimentos, que é muito frio, enfim. Não é bem assim que funciona, pelo menos na minha opinião. É que ele realmente não dá atenção para coisas que não lhe interessam, e ele vive no mundo dele, do aquário dele, vivendo naquele mundo que ele tem ali, que ele cria e que é mais interessante a ele. Vamos agora ao próximo signo.